Meus irmãos, o apóstolo Paulo faz aqui uma das afirmações mais sérias de toda a Escritura. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ele não diz apenas que estamos distantes de Deus ou indiferentes a Deus. Ele diz: inimizade, algo ativo, profundo, real. E quando lembramos de como o ser humano foi criado, puro, santo, perto de Deus, andando com Ele no Éden, deveríamos lamentar nossa condição atual. Deus fez o homem como a mais bela de suas criaturas, e hoje vemos uma humanidade caída, confusa, rebelde e ferida. Spurgeon comparou isso às ruínas de grandes cidades destruídas. Assim é o ser humano depois da queda. Uma estrutura magnífica, mas agora em escombros. 1. A veracidade dessa declaração Paulo não está exagerando. Ele descreve a condição real do coração humano sem Deus. A carne aqui não é o corpo físico, mas a natureza humana afastada do Espírito Santo. Nossa velha natureza é inclinada ao pecado. O apóstolo não usa um adjetivo, mas um substantivo. Ele não diz a carne é inimiga, mas a carne é inimizade. Não é apenas um sentimento ruim, mas um estado. Não é um ato, mas uma condição. Não é apenas rebeldia, é a própria rebelião instalada no coração. E isso não é algo contra leis, doutrinas ou regras apenas. É contra o próprio Deus. Se alguém perguntasse, prove que isso é verdade, não precisamos ir longe. A história humana já é suficiente. Guerras, violência, idolatria, injustiças, tudo testemunha a queda do homem. Os povos mais cultos, os filósofos mais brilhantes, os líderes mais poderosos, todos, sem exceção, demonstraram a corrupção da natureza humana. E se isso não bastasse, invoquemos outra testemunha, a consciência. Quem aqui nunca desejou, nem que por um segundo, que Deus não existisse, apenas para poder pecar sem prestar contas? Quem nunca desejou que Deus fosse um pouco menos santo, um pouco mais flexível, um pouco mais do nosso jeito? Quem nunca desejou que o pecado não fosse pecado? Esses desejos, escondidos ou confessados, provam a verdade do texto. Sem a graça, o homem não ama a Deus como ele é. O homem quer um Deus moldado à sua imagem. E não quer se conformar à imagem de Deus. A consciência é clara. Somos inclinados contra Ele, não naturalmente a favor. 2. A universalidade desse mal. Paulo não limita essa verdade a alguns pecadores mais graves. Ele diz: a inclinação da carne, ou seja, todo o coração natural, não regenerado pelo Espírito. Isso inclui crianças. Embora inocentes em atos, trazem dentro de si a semente da natureza caída. Não é a imitação que ensina uma criança a pecar. A raiz já está ali. Sem a graça, até o melhor ambiente cristão não transforma o coração. Pessoas inteligentes e cultas. Nem o maior filósofo, nem o mais brilhante cientista pode, pelo intelecto, apagar sua condição espiritual. O intelecto caiu junto com o homem. Existe conhecimento sem Deus, mas não existe pureza sem Deus. Pessoas religiosas podem frequentar cultos, cantar hinos, ouvir sermões, admirar a beleza da criação. Mas se o coração não foi regenerado, a velha natureza continua a mesma. A religião externa pode estar lá, a conversão não. Em todo momento, o coração natural não é inimigo de Deus, só às vezes. O lobo dormindo continua sendo lobo. A serpente imóvel continua sendo serpente. O mar tranquilo continua sendo capaz de tempestade. Assim é o coração humano quando Cristo não reina nele. Em todas as áreas do ser, a queda afetou tudo. Memória, que guarda mais facilmente o pecado que a santidade. Sentimentos, que se apegam à criatura mais que ao Criador. Vontade, inclinada para o ego. Pensamentos, naturalmente afastados de Deus. A queda não rachou apenas uma parede, ela afetou toda a estrutura. 3. A enormidade do mal. O pecado não é simplesmente um erro ou fraqueza. O pecado é uma postura contra Deus.
É desejar que Deus não seja Deus. É querer o trono. É preferir nossa vontade à dele. É viver sem levar em conta aquele que nos criou. Isso é tão sério que nenhuma reforma humana pode consertar. Não é sobre melhorar comportamento, mas receber um novo coração. É por isso que Cristo veio. Porque não podíamos nos levantar do chão da queda por nós mesmos. Porque não havia argumento, obra, esforço ou religião que mudasse nossa natureza. O Espírito Santo precisa regenerar. Cristo precisa nos justificar. Deus precisa nos adotar. Conclusão e chamado. Diante dessa verdade, há duas respostas possíveis. 1. Negar e continuar vivendo como se não houvesse problema. Mas o texto é claro demais para ignorarmos. 2. Confessar e clamar pela graça que transforma. Se a carne é inimizade, o Espírito é reconciliação. Se a carne afasta, Cristo atrai. Se a carne mata, o Espírito vivifica. Se a carne odeia, Deus ama primeiro. E hoje, o que Deus oferece não é condenação, mas nova vida. Um novo coração, uma nova mente, uma nova inclinação. Que o Espírito Santo nos convença do pecado e nos leve a Cristo, o único capaz de mudar o que jamais poderíamos mudar sozinhos.